Oi, meu pessoal, meus colegas da área elétrica. Eu estou aqui com uma verdadeira autoridade, né? Um dos profissionais mais sérios que eu conheço nesse meio aqui. E aí não dá para improvisar com o meu colega Márcio Botário. Eu vou ler aqui a qualificação dele. Ele é tecnólogo em saúde, com ênfase em eletrônica, formado pela Faculdade de Tecnologia de Sorocaba, mestre e doutor em tecnologia nuclear pelo IPE, em USP. Tem 30 anos de experiência, é especialista em laboratório e supervisor técnico no Instituto de Energia e Ambiente da USP. Ele é membro do I3E-IAS, ABNT CB32 e dos TCs, Comitês Técnicos da IEC 78 e IP 128. Mas tudo isso eu vou substituir por uma coisa que eu prezo muito, e a gente lembra até que preza muito conhecimento. Ele é autor desse livro aqui, né? Um livro fantástico que vem cumprir uma lacuna na área elétrica, que se chama Arco Elétrico e Energia Incidente, Metodologias de Cálculo em Sistemas AC e DC, EPIs, EPCs, técnicas para redução da energia incidente e equipamentos de dispositivos para melhorar a segurança. O Márcio fez esse trabalho com os colegas Cláudio Mardegan e Felipe Rezende. Eu não tenho a menor dúvida que, Márcio, que assim, em pouco tempo, isso aqui vai virar como a gente chamava o Halliday, o Leighton, de aqueles livros, o Cotrim. Então as pessoas não vão falar do arco elétrico e energia incidente, vão falar do Mardegan, Felipe e Botário, né? E aí vamos começar falando um pouquinho do livro. O que a gente tem, eu sei, eu queria que os colegas também soubessem, o que a gente tem de informação nesse livro aqui. Vamos lá, Sérgio. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade, né, junto com a Embrastec. O livro ele começou a ser escrito pelo Cláudio Mardegan, da Engie Power, né, em 2019, e ele veio crescendo, né, em conteúdo. O Cláudio já tem outras publicações da Engie Power de proteção e seletividade. É um profissional de muito mais estrada, né, do que nós outros dois, né, Felipe e eu. E nós nos conhecemos nos eventos do ESW Brasil, né? O primeiro evento que a gente teve a oportunidade de se conhecer foi no ESW justamente de 2019, em Salto. Eu acho que teve um anterior, né? Teve 2017. Acho que foi nesse aí que eu conheci Felipe e Cláudio no 2019. Sim. E de lá para cá a gente veio interagindo e surgiu o Comitê da Norma Brasileira de Energia Incidente, que acabou de ser publicada. Coincidentemente, foi coincidência mesmo, o livro foi publicado acho que uma semana antes da norma, ou 2 semanas antes da norma. E aí, quando surgiu o comitê de criação dessa nova norma de cálculo de energia incidente, a NBR 17227, nós já estávamos conversando por essa aproximação via os eventos do I3E ESW Brasil, em publicar um material com essa experiência do Cláudio, né, dos estudos, com a experiência do Felipe na indústria, né, os trabalhos dele na Vale, e a minha experiência do desenvolvimento vamos dizer assim, do 4º laboratório de arco elétrico e investimentos no mundo, né? O 3º independente, né? E o único do Hemisfério Sul. Então, a gente resolveu reunir. O Cláudio queria essa contribuição de EPI no livro, em detalhes, que é o que você não tem nas normas, né? Então, a gente começou a conversar e calhou nesse caminho, né, de ter o grupo de desenvolvimento do trabalho normativo, que é uma norma super importante. E aí falamos, vamos conciliar. A norma vem com a informação do que precisa ser feito por uma análise de risco adequada na área de riscos relacionados a arcos elétricos, e o livro vem com o conteúdo de como fazer. Nos detalhes mesmo. Certo. Márcio, assim, você também está em grupo de LinkedIn, a gente hoje em dia vive nas redes sociais e existe muito assim uma espécie de pessimismo ou negativismo. Isso não funciona, não sei o que é ruim, isso não dá certo, isso aqui não vale a profissão, não sei o que. E você faz parte está envolvido diretamente numa iniciativa que deu muito certo e reconhecida internacionalmente. Eu sempre falo, é o Estado da Arte, né? Que é o Laboratório de Vestimentas da USP, né? Que você falou, o mundo tem centenas de países e tem 3 laboratórios independentes nesse, né? A Embrastec, ela tem um laboratório,
gente sabe o quanto é difícil investir no laboratório, manter um laboratório e até mesmo justificar um laboratório, né? O que representa para o Brasil, para os profissionais da área elétrica, esse laboratório? O IEE, né, o Instituto de Energia e Ambiente, tem como característica, você conhece bem o IEE, fomentar justamente esses laboratórios que atuam em áreas que são gargalos ou que são carências e que, digamos que não seriam sustentáveis simplesmente, financeiramente até, né, em algumas áreas. O projeto do Laboratório de Vestimentas da USP, ele foi fomentado por várias entidades, né, o Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, a Petrobras, que foi quem financiou via ANP, e nós tivemos o professor Hildo Sauer, que foi o mentor acadêmico do laboratório, né, que foi o coordenador acadêmico do projeto, egresso naquela época da Petrobras, em 2002, como diretor de energia, petróleo e gás, trouxe o projeto para o IEE. E foi um desafio, né, fazer esse laboratório, até porque a gente tinha muito poucas referências, né, existiam muito poucos no mundo. Mas ele foi um divisor de águas. A partir desse laboratório, isso na minha visão e de alguns colegas que estão em ABNT, até na própria IEC, amigos que a gente tem na STM e na própria I3E também, a criação desse laboratório não foi só atender a questão de obtenção do certificado de aprovação do CA lá para o Ministério do Trabalho para você colocar um EPI em uso. Mas ele alavancou uma série de avanços nessa área de certificação e também de avaliação dos produtos em uso. Então, ele foi realmente um marco. Ele fomentou uma mudança profunda na portaria de avaliação de EPIs. Então, hoje, o EPI que era avaliado num processo simples, com base em relatórios, né, o pessoal gosta de chamar de laudo, né, mas, na verdade, são relatórios de ensaio, num processo de certificação, de fato, envolvendo organismos de certificação e tudo mais, incorporou esse processo, né? E isso foi possível por existir no Brasil esse laboratório. Então, assim, são desafios, né? Lá no Instituto, esses desafios, eles vêm, de tempos em tempos, eles surgem. A gente tem que encarar esses desafios. Realmente, como você colocou, né? Manter um laboratório de ensaios ou mesmo um laboratório de calibração é muito pesado para as instituições, não é fácil, né? Manter toda a cadeia de rastreabilidade em dia não é uma tarefa simples, mas ela vale a pena por isso. Principalmente se você consegue atuar numa área-chave ou numa área de carência, que é o caso dessa área de avaliação da proteção de efeitos térmicos, né? Então, desde que isso surgiu lá atrás e que fomentou laboratórios, surgiu com um artigo, né, do Ralph Lee, em 1982, a gente pode dizer que esse foi o marco do estudo de energia incidente para a área elétrica. E depois dessa publicação, né, dos outros perigos relacionados à eletricidade no arco elétrico, surge nesse momento. Foram desenvolvidos laboratórios no Canadá, né? Depois na Suíça, depois na Espanha e, finalmente, o nosso laboratório, né? Então, hoje a gente tem avançado, tem fomentado trabalhos em outros laboratórios e outras universidades, né? A gente tem colegas, por exemplo, da Universidade Federal de Santa Maria, desenvolvendo um projeto também importante lá na área de arcos elétricos. Então, isso tudo é fomentado no momento que você compra essa ideia, né? E compra essa briga, vamos dizer assim, porque não é fácil você levantar um laboratório do zero e acreditá-lo. No caso, assim, a gente pode dizer, e é uma pergunta sincera mesmo, eu não tenho a resposta, queria ouvir a sua resposta. Quando você tem um livro como esse aqui, é todo esse conhecimento, que não é um conhecimento que é de agora, de ontem, é um conhecimento construído
por vários profissionais. Quer dizer, eu entendo que o fato do IEE ter esse laboratório hoje também foi influenciado por ele ter outros laboratórios que não tem nada a ver com isso, mas é toda uma história, toda uma cultura. Isso aqui, quando a gente chega nesse livro aqui, você acha que é o conhecimento, todo esse processo aqui condensado nesse livro aqui? Sem dúvida, sem dúvida. Então, tanto na experiência dos colegas aí do Cloud, né, que tem mais de quase 50 anos de trabalho, o Felipe é o mais novo de nós, mas tem muita experiência na área industrial e, com certeza, levei para o livro a experiência não só minha, mas de tudo que a gente discute basicamente todo dia, toda hora, todo momento dentro da universidade. Então, num certo sentido, esse livro, quando você recebeu, agora é uma pergunta de caráter pessoal. Sim. Quando você recebe esse livro, bate aqui uma emoção muito grande, né? Sim, não tenho dúvida. Meus parabéns, porque realmente eu acho que o livro é a consagração do trabalho intelectual de um profissional. Realmente eu fico... assim, toda homenagem para vocês. Mas tem um outro lado também, Márcio. O livro vai me ajudar, eu vou estudar, mas eu sou um profissional da área elétrica. Eu me exponho, porque na Embrasec a gente trabalha com protetor contra surtos, então a gente está o tempo todo inspecionando painéis, analisando, fazendo inspeções, né? E vamos confessar que você de vez em quando puxa a minha orelha aqui, que eu falo algumas coisas que não são... corretas, são imprecisas na parte de investimento, qual a importância do EPC e do EPI, qual é a cadeia. E você também tá naquele time de profissionais da área da academia que, vamos dizer assim, descer um pouco do pedestal e vem para o nível do profissional passar conhecimento, dar instruções. E você tem sido muito ativo no sentido de orientar as pessoas pelo uso correto do EPC e do EPI, né? Como está sendo esse trabalho e o que você tem visto de maior dificuldade, assim, que você fala, isso precisa melhorar? Certo. Então, a gente tem feito vários trabalhos de conscientização, tem mesmo, né? Tem atuado, onde chamam a gente vai, atende, para tentar, sempre mais no sentido de capacitar, né, e de levar a informação, como você falou, sobre o uso correto, sobre seleção correta. Saiu um pouquinho aqui, mas... Aí depois você edita... Então, sobre o uso correto, a seleção correta, né? Hoje nós temos vários... voltando, né, um pouco, com o desenvolvimento do laboratório, nós começamos a entender, nos aproximando do usuário, que eu acho que isso é importante, porque, obviamente, com o laboratório para certificação do produto, você acaba tendo uma aproximação maior com quem? Com quem fabrica EPI, né? Mas como a gente abriu também para as empresas fazerem auditorias daquilo que elas estão comprando, ou mesmo daquilo que elas já estão usando, isso foi nos aproximando mais e mais, né? O projeto, em tese, começou em 2012, quando foi a nossa primeira visita internacional a um laboratório como esse, no Canadá. Isso foi trazendo esse público para perto da gente, a gente foi buscando, né? Eu sempre procuro fazer isso, ver qual que é ali realmente o gargalo das empresas nesse sentido. E o pessoal consulta muito, liga muito. E eu acho que é importante mesmo. A seleção e a certificação. Então, o que ocorre hoje na certificação? Esse é um ponto que nós vamos ter que discutir. Na verdade, nós já estamos levando essa discussão para fora e estamos começando a amadurecer ela internamente. A certificação de um EPI na área de arco elétrico, ela pode ser realizada com base em um único ensaio, do que a gente chama de ensaio de resistência ao arco elétrico. O famoso ATPV, né? É um dos parâmetros, né? Existem outros, mas o famoso ATPV sai daí. O que acontece hoje para certificar um produto? Com um único valor desse ATPV, você consegue atribuir ele depois vamos dizer assim, de um tecido, você atribui para a vestimenta, com aquele único ensaio, e certifica. As empresas perceberam isso e perceberam que existe uma variabilidade ali, em off, perceberam que existe uma variabilidade. Hoje ela já começou a ser publicada, né, em eventos internacionais. No último ESW a gente publicou sobre variação de avaliação de tecido no Brasil.
que é oriunda ali do ensaio, não só dos materiais, mas do ensaio também. Percebendo isso, as empresas começaram a fazer o quê? Começaram a fazer vários ensaios até ir sortear dentro daqueles vários ensaios o melhor valor obtido, vamos falar dessa forma. Com base nesse valor, ele consegue ir lá e certificar o produto. Alguns valores, no entanto, dentro de uma distribuição aí de ensaios acabam ocorrendo, eles acabam sendo quase que outliers, eles dão valores um pouco altos demais. Isso pode ocorrer em qualquer laboratório. Tá? E quando a empresa parte para usar esse valor para certificar o seu produto, o seu EPI, num caso mais específico que tem ocorrido é da vestimenta, você está colocando um patamar no seu produto que não é muito real. Você não está sendo, como gostamos de dizer, conservador. Bom, feito essa certificação, você vai colocar esse produto lá no mercado. Se ele passar no ensaio, você fez o ensaio de resistência arco-elétrica, você vai fazer o ensaio do desempenho da vestimenta. Se ele, por acaso, passar no desempenho da vestimenta, muitos que estão fazendo isso estão reprovando o desempenho da vestimenta. Ele vai para o mercado com aquilo lá. E aquilo pode ocorrer que, em dado momento, não seja uma proteção adequada. Né? De fato, ele não seja realista, aquele valor atribuído não tenha uma realidade técnica realmente palpável. Desculpe interromper. No caso, na prática vai significar que a pessoa vai achar que está protegida e não está tão protegida assim. Exatamente. Então, vamos dizer assim, o cara faz um ensaio e busca. O produto dele, ele sabe lá, vamos falar em termos do ATPV, que é 10, só que ele conseguiu em algum ensaio 14. Entendi. Ele vai certificar com 14. Aí ele vai para o laboratório de novo, com aquela vestimenta com 14, e vai fazer uma prova de corpo de prova, de vestimenta pronta, que também é baseado em um único ensaio. Mas isso ele não está fazendo nada de ilegal. Ele está fazendo o que o sistema normativo internacional permite ele fazer. Então, ele está jogando a favor da sua marca comercialmente. E ele passou. Aquilo vai para o mercado. O que a gente está detectando no laboratório? Muitos estão reprovando. Então, estão vindo materiais com especificações muito altas pela experiência do grupo do laboratório. A gente sabe que aquilo é muito elevado e ele reprova ali. Beleza. Se reprovou ali, a gente conseguiu avaliar e conversar com o fabricante que aquilo está fora do que realmente ele gostaria, ou que ele achou que poderia ser. Mas às vezes pode ocorrer, né, dessa variação, no ensaio da amostra ele aprovar. Aí ele vai para o mercado. E aí vem o outro gargalo, que é o quê? As empresas que compram os EPIs têm uma grande dificuldade de estabelecer especificações de compra. O pessoal gosta de chamar de especificações técnicas. As empresas, você fala o cliente final, usuário. Uma Petrobras, uma empresa como a própria Lambda, a Embrastec, no caso. Isso. Entendi. O usuário final. Porque a gente entende que é um parâmetro complexo, por isso o tamanho aí do livro que você está vendo. Né? E essa dificuldade pode implicar num problema. Então, o que algumas empresas, a gente tem trabalhado nessa conscientização, tem feito? Eles têm auditado esse material. Mesmo certificado, com CA, tudo certinho, eles pegam esses materiais e levam para o laboratório para ver se realmente... comprei, agora eu fiz uma seleção de amostras, eu quero saber se isso realmente corresponde ou não. Então, algumas empresas já estão começando a tomar esse tipo de ação. Né? Na entrega, não precisariam se a empresa que produz fosse um pouco mais conservadora. Eu consegui 10, 14, 12, eu vou jogar numa média aqui, eu vou falar que eu vou trabalhar com 10 para não ter perigo para ninguém. Entendeu? Mas isso não está acontecendo. A gente está presenciando isso e a gente está tentando corrigir isso na norma técnica. Entendi. Que é o melhor caminho. Entendi. Né? Desculpa, mas só para, assim, aproveitar o momento. A gente lá na Embrastec, a gente fabrica os DPS, tudo, né? A gente ensaia, nós temos um laboratório, mas a gente tem uma certa, assim, uma sábia humildade no sentido de entender que a gente está sempre interagindo com os laboratórios, com os centros de pesquisa,
para aprender, para perguntar, para procurar melhorar os nossos produtos. E aí surgiu uma coisa, você está falando, eu estou pensando uma coisa aqui. No caso de vocês lá no Instituto de Energia e Ambiente da USP, não é um laboratório, eu acho que é por isso que está dentro de uma universidade, mas você me corrija, que você que sabe, não eu. Não é um laboratório que alguém vai lá, faz um ensaio, recebe um sim ou não, alguma coisa assim. Porque, pelo que você está falando ali, a função mais nobre do laboratório ali é gerar conhecimento de fato. Não é só ensaiar o produto, é entender se esse ensaio é correto, quais são os desvios, o que pode melhorar, né? Então, assim, talvez assim, por que eu estou te perguntando isso aqui, já assim? É no sentido de que as pessoas muitas vezes... que a pessoa... Mas a gente corta novamente. Legal. Então, muitas vezes eu vejo, assim, até me magoa bastante, que as pessoas, a universidade ali é um bando de jovem que vai para farra, que não sei o que lá. E tem também, são jovens, nós já fomos jovens, né? Mas eu vejo também, eu frequentei lá o IE bastante tempo, todos os dias lá, e a gente vê as pessoas compenetradas, estudando, ensaiando, essa coisa toda. Qual a importância, Márcio, que você vê do conhecimento ser gerado assim, né? O Brasil tem 208 milhões de pessoas, a eletricidade ela é utilizada, então nós temos muitas indústrias aqui assim. Você acha que do ponto de vista prático, né, esse conhecimento todo salva vidas e evita acidentes? E aí, se a gente não... Essa pergunta, a segunda é mais difícil. Se a gente não tivesse o laboratório ali, quais os problemas que nós teríamos que enfrentar? Tá. Essa é mais difícil mesmo. Mas na primeira, essa questão, sim, né? O que acontece? Nós trabalhamos no sentido de avaliar, né? Inclusive, esse laboratório de arcoelétrico, ele não emite conformidade para ninguém. Entendi. Então, ele emite um resultado, né? No caso da avaliação quantitativa, um valor, e no caso da avaliação qualitativa, um relato. Quem vai falar se está bom ou ruim é o organismo certificador de produto. Ele trabalha dessa forma. E esse conhecimento que é produzido, e que muito dele, e muito mesmo dele está nesse livro, né, e também está em publicações que a gente tem feito, é tudo no sentido exatamente de alertar, principalmente o usuário, mas também quem produz, né, sobre os cuidados que deve se atentar, né, o profissional, tanto para aquele que especifica o que ele vai vender ou que especifica o que vai comprar. Esse seria o objetivo. Então, se o fornecedor fizer uma especificação apropriada, com base em histórico, né, sempre conservador, não precisa ser excessivamente conservador, mas prezar sempre pela segurança. E quem for especificar tiver o conhecimento, entender os efeitos que podem ocorrer no arco elétrico, prejudiciais à saúde, à vida, ele conseguir elaborar ali uma análise de riscos, né? Seguir todas as normativas que nós temos aí de NRs, né? De PGR, de AGR, NR10, etc., NR6, portaria, fazer isso de forma adequada. Então, a ideia é exatamente essa, levar o conhecimento. Então, levar o conhecimento nessas duas pontas, ajudar quem quer produzir, né? Mas quem quer produzir com qualidade e com base num grande histórico de resultados, e ajudar quem quer especificar, né? Um pouco desse conceito está aí, né, no livro, mas também parte disso está aí nas publicações que a gente tem feito e nessa conversa aí corpo a corpo dentro do laboratório. Entendi. Com o fabricante e com o usuário, que tem usado bastante o laboratório. Desculpa, Márcio. Fabricantes nacionais e internacionais? Nacionais e internacionais também. Tem fabricantes internacionais também. Entendi. A gente tem... durante o projeto e até hoje, né, a gente tem uma interação grande com comissões internacionais e assim, a gente tenta trazer também, né, eu participo de várias comissões nessa área. Internacionais, inclusive. Internacionais. Nacionais e internacionais. Nacional eu coordeno, né, lá no CB32, o Comitê de Térmicos, né, de Efeitos Térmicos. E internacionais eu participo de algumas, estou atualmente, acho que no período de um ano, coordenando um ADOC, né, sobre impermeáveis da prova de arco elétrico na IEC.
Isso é uma comissão transitória só, para tentar contribuir com a norma, que é um item também. Existem vários itens que envolvem arco elétrico, né? Não para só na vestimenta, protetor facial e luva. Existe equipamento de altura que precisa ser a prova de arco elétrico. Existem os impermeáveis. O pessoal está se preocupando agora com outros acessórios que você pode colocar na vestimenta. Então, existe uma série de campos aí de oferta de EPI e, com isso, geram os campos de oferta de estudo também. Então, o objetivo é oferecer essa informação. Sem o laboratório, caindo na segunda, a gente fica no escuro. A gente tem que contar com o laboratório estrangeiro. Então, o que os colegas da Petrobras que nos procuraram, por exemplo, nos relataram na época do projeto? Não. Toda a vestimenta, todo o desenvolvimento novo que a gente quer fazer, com o intuito de oferecer maior conforto, por exemplo, para quem vai trabalhar. Mas o cara está trabalhando debaixo do sol, lá no meio do mar, né? Então, existe uma série de detalhes quando se fala em investimento. Tudo a gente precisa recorrer a um laboratório internacional. Isso gera custo. A gente tem que acreditar simplesmente no que eles falam, porque a gente não tem uma base aqui de investigação, né? Para eu fazer uma contraprova, uma testemunha de alguma coisa, eu vou ter que confiar exatamente lá no laboratório, vai gerar mais custo ainda. Se eu quero auditar um material que me chega, eu tenho que levar em conta que isso eu tenho que levar para fora. E muitas vezes a discussão com quem é de um laboratório, e os laboratórios não são de universidades como nós, né? Ela para ali, talvez, na letra da norma. Olha, a norma fala assim, é assim que a gente faz. Então, muitas vezes é assim que acaba a discussão, quando você conversa ali com um laboratório. Entendi. Está focado em só oferecer o serviço. Assim, não complementando a sua pergunta, a sua resposta, né, que foi muito boa, eu vejo muito isso em relação à Embrastec também, né? Qual é a vantagem da gente ter um fabricante nacional? Eu trabalhei 15 anos em empresas alemãs, seria a última pessoa a vir com um discurso falso aqui, não. A contribuição de você ter uma empresa nacional aqui, você qualifica, vai muito além. Então, quer dizer, a gente pode ter um laboratório internacional de ensaios de vestimenta, ótimo que tenha, quanto mais conhecimento, o conhecimento é a energia que gera a riqueza, na verdade, né? Uhum. Tudo depende do conhecimento. Então, quanto mais laboratórios, melhores. Mas eu acho interessante também a gente ter no Brasil, a gente tem que ter esse sentimento aqui, né? De fazer parte do jogo, de estar no jogo, né? Então, quando você vai, por exemplo, num congresso, alguma coisa ali, você pega um trabalho feito no Instituto Brasileiro, você pega uma pesquisa, um paper, um artigo feito por pessoas no Brasil aqui, desenvolvendo no Brasil, essas pessoas também estão sintonizadas com a realidade nossa aqui. Senão a gente vai ficar sempre a reboque do que é feito lá fora. Então, a importância... resumindo o que eu queria falar, sem esse laboratório, não teria o Márcio Bottaro e sua equipe. Não é verdade? Não teria membro do IEC, a gente seria simplesmente um reprodutor do conhecimento que é feito lá fora. E é o que acontece em outras áreas com as suas consequências. A gente não gera conhecimento, a gente recebe muita coisa boa, devemos receber, e também recebe coisas que não são adequadas nesse sentido. Eu acho que tem, inclusive, vou voltar aqui, porque sou fã de livro mesmo, eu acho que, por exemplo, esse livro aqui, provavelmente existem livros lá fora de muita qualidade também, mas são livros lá fora, escritos em outro idioma. Todo mundo aqui no Brasil lê inglês. Não é mesmo, não é assim. Então, isso aqui, nas faculdades, nas universidades, nas grandes empresas aqui, isso é uma contribuição fantástica, porque tudo que a gente precisa é qualificação. Qualificação de mão de obra, conhecimento, isso é tudo de bom, isso gera tudo de bom nesse sentido aqui. Nesse sentido também, Márcio, uma pergunta que eu queria fazer com você. Você falou aqui em Petrobras, né? E eu acho que a gente tem que enaltecer o que é bem feito, né? E o Felipe, se eu não me engano, você me corrige aqui, está aqui, mas ele trabalhou na Vale do Rio Doce ou trabalha? Ele trabalha na Vale. Então, eu vejo que algumas empresas poderiam ser mais, mas vamos enaltecer as que são assim. Empresas como Petrobras, Vale do Rio Doce, elas também investem muito em qualificação de mão de obra, em conhecimento, né? Não é toda empresa que vai dar espaço para uma pessoa, um engenheiro como o Felipe,
trabalhar e se qualificar. Muitas empresas vão querer que ele esteja assinando relatório, batendo ponto, essa coisa, né? Qual é a contribuição que você vê, inclusive, que até abrir um parênteses, desculpa, que a Vale também está apoiando o SW Brasil, né? Isso. Então, eu ia justamente tocar nesse ponto, né? A gente vê sempre uma presença forte da Vale no SW, né? Você vê nos últimos eventos do SW sempre um grupo grande da Vale participando. E com vários estudos de caso, aquele pessoal engajado na questão da segurança, é até bonito de ver. E esse ano, agora, 2025, nosso evento é SW Brasil, que vai ser no Instituto de Energia e Ambiente novamente. A Vale tornou-se um apoiador, de fato, né, do evento, entrando ali com a ajuda do recurso de financiamento. E isso, para a gente, é excelente, né? Uma empresa que realmente tem... Como você falou, abriu espaço, né? E tem sempre aberto espaço. Até nos convidam, né? Já tive algumas oportunidades de ir lá falar para o pessoal da Vale a importância, mostrar os riscos, né? Que é algo que a gente mostra no SW ao vivo, né? Até aproveitando que você tocou nesse ponto, no SW a gente faz as demonstrações de arco elétrico ao vivo. Tem a oportunidade de discutir com os especialistas ali, no momento, né? Então, é um evento que tem esse apelo e é algo totalmente diferenciado, né? E essa empresa, a Petrobras, que financiou o projeto, né, do laboratório, a Vale, que está sempre apoiando, são empresas diferenciadas que realmente têm que ser enaltecidas. Você acha que o que se pratica lá em termos de segurança está num nível mais avançado do que as outras empresas? Essas empresas, elas têm realmente grupos, tem engenheiros capacitados, né? E que, mesmo assim, ainda sempre estão buscando cada vez mais aprimorar aí a capacitação. E tem um investimento pesado em segurança. Entendi. E é bom porque, na verdade, elas espelham isso, elas espraiam isso. Porque, por exemplo, quando a pessoa... Eu tenho essa experiência, né? Eu sou um prestador de serviço. E quando você vai numa empresa como a Vale, como você vai com uma empresa como a Petrobras, tem outras empresas também, felizmente, que têm essa preocupação, os terceiros, os prestadores de serviço, têm que se enquadrar naquele padrão de qualidade. Isso cria isso eleva o nível da segurança também, exatamente, né? Isso aí contribui para mudar de patamar aí a questão da segurança elétrica. Entendi. É uma coisa assim que eu fazer um comentário aqui nesse sentido que da nossa conversa aqui. Eu acho uma coisa também muito interessante, Márcio, que hoje, felizmente, eu sou mais velho que você. Antigamente a gente tinha alguns grandes nomes. O professor Duílio Moré Leite trabalhou no IE, o professor Demário Cotrim, outros profissionais aqui, o Reis Miranda, que foi um profissional que veio de Portugal, contribuiu muito com a gente aqui. Mas o acesso a essas pessoas era muito difícil. A gente sabia um livro. Hoje em dia a gente tem você, o Márcio Bottaro, a gente teve o Hélio Sueta conversando com ele, o Edson Martinho, o João Cunha, o próprio Cláudio Mardegan também nesse sentido aqui. Alguns profissionais que são verdadeiras referências para a gente nesse sentido, né? E são muito mais acessíveis. Então, você vê essa importância assim, desse trabalho de divulgação, que eu vejo que muitas vezes na própria universidade se fala muito para a academia intramuros. Então, são papers que são publicados, quantas vezes você é citado em revistas qualificadas, que é importante, que a função da universidade é essa também, mas como você vê a importância, ou se você vê a importância de um profissional qualificado como você, falar, estar num evento, fazer uma palestra e servir como exemplo e orientação para os colegas da área elétrica. Sim. Então, a produção científica, né, da universidade ela é importante, ela vai servir de fundamento para muitas das coisas que a gente defende, né? Inclusive, quando a gente está nos grupos normativos, se você não tem uma base científica para apoiar um voto ou uma proposição de mudança num documento internacional, por exemplo, você não tem nada na mão. Você é voto vencido. Você não tem nada para mostrar. Então, isso é muito importante. E agora, estar nos eventos com as pessoas que, de fato, estão envolvidas, né, gera uma motivação, né, e gera uma conscientização. A gente exibe, né, mostra, apresenta os cenários, né, e conversa ali com as pessoas da forma como eles precisam realmente receber a informação e na linguagem deles. Então, não adianta falar numa linguagem muito técnica, científica, apresentar um monte de cálculos, ninguém vai entender nada e vai voltar do mesmo jeito que entrou.
Então, ou sair do mesmo jeito que entrou. Então, é muito importante, é muito válido. Na verdade, eu tenho achado esse trabalho, né? Tenho participado de vários eventos que não são tão científicos, né? Mas que têm um teor técnico forte e que eu acho que contribuem para quem está na ponta. Desde a conscientização, use direito uma vestimenta, selecione direito, saiba realmente ponderar o que você vai fazer numa análise de riscos. Do lado dos fabricantes também a gente tem conversado, né? Como trabalhar a especificação dos seus materiais. E o SW é um evento que junta esses dois pontos. É um evento que permite quem quer produzir um trabalho mais acadêmico e quem quer mostrar um estudo de caso e uma experiência prática que vai servir para um monte de colegas ali reproduzir ou partir para aquele caminho que sabe que funcionou. Então, eu acho que ele consegue congregar isso tudo. Então, eu acho importante que os profissionais da academia continuem, obviamente, com a sua produção científica, isso é extremamente importante, mas que façam esse paralelo, né, e participem mais de eventos que atingem diretamente o público usuário. Isso até motiva eles, inclusive, buscar capacitação em nível acadêmico. E já aconteceu com vários colegas, né? Então, é verdade. É verdade. E eu vou dar como exemplo. Na Embrastec, nós temos vários engenheiros recém-formados, e quando a gente vê, é o Márcio Bottaro, eles conhecem o Márcio Bottaro, conhecem o Hélio Sueta, conhecem o João Cunha, isso traz muita satisfação para eles. Da mesma maneira que um jogador de futebol vai querer ver o Zico, um corredor vai querer ver o Lewis Hamilton, um tenista vai querer ver. E então, vocês, assim, sem nenhum tipo de puxa-saquismo, essa coisa, vocês são nossos ídolos. Quando a gente pega um livro desse e vê, a gente tem satisfação porque nós somos profissionais da área elétrica. Então, a gente quer estar convivendo com os profissionais que são referência nessa área. Então, Márcio, muito obrigado. O livro está aqui. Acho que é o ápice de um profissional, um livro dessa qualidade. Não é qualquer livro, é um ápice de um profissional, um livro dessa qualidade aqui, né? Parabéns a você, parabéns à sua equipe lá no Instituto de Energia e Ambiente, porque vocês trabalham muito mais do que são reconhecidos, né? E obrigado pelo seu trabalho. E tenho certeza que na ponta muitos acidentes são evitados ou suas consequências são minimizadas por causa do trabalho que está sendo feito aqui, nesse livro, no IEE, no SW e toda a sua trajetória profissional. Obrigado. Obrigado a você, Sérgio. Satisfação.